Bom Ânimo, capítulo 8, na nossa edição aqui, página 53. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos de suas pregações, juntos ao Tiberíades, todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e, vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi, talvez, por isso que, uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitava alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é um triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão encher o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, aí cada um retorna. Isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Fantástico, não? É aquilo que às vezes a gente já comentou, acho que algumas vezes aqui no grupo, né? Como a gente espera, como um passe de mágica, que o evangelho seja implementado no mundo, e Jesus falou, não é assim que funciona. Tem que ser no coração de cada um, palmo a palmo, coração a coração, fazendo essa grande renovação da psicosfera global, né? Quer dizer, Jesus mostrou que vai ser desse jeito, né? E acho que todos os apóstolos sabiam, inclusive Judas, né? E essa pregação do Bartolomeu custou-lhe a vida, né? Sim. E ele foi martirizado muito violentamente. Quase todos, né? Ele não se sabe ao certo se foi na Armênia ou na Índia, mas ele saiu para pregar. Ele foi um daqueles que saiu pelos cantos do mundo para pregar. E num desses, ou Armênia ou Índia, ele converteu um rei de um local. Ele converteu um rei. E esse rei tinha um irmão. Então, o rei, ele aprendeu o amor, a paz, que o evangelho lhe ensinava. Mas ele tinha um irmão ambicioso, que o irmão era ganancioso. Ele queria
no grupo que eu não consigo assistir quarta-feira. Eu convencer o irmão, ele não deveria, mas o irmão falou. Está dando para ouvir direito, Ricardo, o que está sendo falado. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto aqui. E esse irmão do rei foi atrás do Bartolomeu, explorou o vinho. E depois cortou a cabeça. Ficou pior. Ficou pior? Ficou. Não tem muita mágica, né? E ele se tornou o santo padroeiro dos açougueiros, dos vendedores de couro e de outros. Ele foi um dos mártires. Não melhorou, não. São Bartolomeu. Não, tá bem. Não tem jeito. Ou ele fala, ou vocês falam, porque não tem um alcance muito grande isso. Não, mas na hora que voltar, só hora que... Não, por isso não, que diz que não está melhorando. Não tem como fazer melhor. Eu também estou ouvindo bem. Estão ouvindo bem aí? Acho que eles não estão ouvindo, né, aí fora. Não, inclusive a parte final que ele diz, o Bartolomeu se tornou um padroeiro e o som desapareceu. E os açougueiros, produtores de couro e artesãos que mexiam com couro. Não, esse não foi feito. Várias profissões. E eu só observar o que você comentou, Ayrton, que nem todos estavam preparados para receber isso aí. Não. Então, aqueles que o evangelho conseguia tocar o coração se transformava. Mas aqueles que ainda não estavam, eles eles eram contra e capazes até dessas atrocidades, né, para manter. Mas, eventualmente, se transformariam. Eu achei interessante, se vocês permitirem voltar um pouquinho. Estão me ouvindo bem, não? A Sandra está aguardando um tempinho. Então, deixa a Sandra falar, por favor. Eu só queria dizer que o Bartolomeu, ele também era conhecido como Natanael, através dos evangelhos de João. Então, talvez você encontre esses dois nomes, é a mesma pessoa, porque naquela época não tinha sobrenome. Ou você era conhecido pela paternidade, ou então você, porque era filho de alguém, ou então você era conhecido pela cidade, né? Paulo de Tarso, Jesus de Nazaré, mas era a cidade. Era só isso que eu queria falar. Vai em frente, Humberto. Não, mas disse tudo, porque eu ia começar com isso. Está lendo o pensamento. Eu tive aqui eu queria voltar um ponto a respeito da própria condição que o Bartolomeu apresentava a princípio, quando ele começa a receber as orientações de Jesus. Veja que tem características de uma pessoa que poderia sofrer, na época, como era conhecido, de melancolia, pelas tristezas profundas que ele sentia. Ou seja, né, vários grandes nomes da humanidade sofreram do que hoje nós conhecemos já há muito tempo de depressão. É interessante porque foi uma experiência pessoal. Durante muitos anos eu trabalhei na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na área de depressão, trabalhando com depressivos, onde nós tínhamos equipe médica, tínhamos a equipe responsável também pelas informações de alimentação, e a outra equipe a respeito para as questões voltadas a exercícios físicos e tudo mais, ou seja, qualidade de vida e também o evangelho. Também era, claro, o evangelho e assistência espiritual. Era impressionante o nível de recuperação que essas pessoas tinham, muitas delas reduzindo em muito a medicação que faziam uso e outras até chegando, né, por ordem médica, etc., dos médicos que os atendiam, dos terapeutas, dos psiquiatras que os atendiam, reduzirem muito a medicação ou até mesmo eliminá-la.
era impressionante que, independente dessa ação, né, medicamentosa, a relação com atividade física, alimentar, etc., a ver como as pessoas iam se modificando literalmente no trabalho do Evangelho, no trabalho da assistência espiritual e no trabalho do Evangelho, a participação nas palestras evangélicas. Nós vemos que realmente os ensinos de Jesus, eles são modificadores de maneira integral, porque atuam no espírito, atuam no ser essencial que é o espírito. Isso nós verificamos comprovadamente, acho que cada um de nós e nós mesmos, né, diante de experiências que nós tivemos na vida. Era esse aspecto que eu gostaria de salientar. Humberto, uma pergunta. Esse trabalho ainda é feito na FESP? Por conta dessa situação agora, completamente complicada, não sei como é que está sendo realizado, mas ele deu continuidade, ele é um trabalho de grande expressão, e são vários dias, inclusive, de atendimento. Acho que são 4 ou 5 dias de atendimento em horários e dias diferentes. Porque o volume é muito grande, né? O volume é muito grande de pessoas. Está sendo considerado o mal do século em relação a... Pode ser que supere até, inclusive, doenças cardíacas nesse século que nós estamos vivenciando. É tão verdade isso, né? Acho que vocês podem inclusive, confirmar que esta situação que nós estamos vivendo, né, da pandemia, tem levado o volume de pessoas depressivas a um volume muito mais assustador durante um ano do que nós tivemos encontrados aí na última década, lamentavelmente. É impressionante como não neste período apenas, mas como o Evangelho de Jesus é diferencial para todos nós, né? Principalmente para essas pessoas que, por vezes, o desconhecem ou não veem com esta profundidade que ele tem e na condição de ser, de fato, um elemento não só de cura, mas de prevenção de enfermidade, né? Adriana quer falar. Bom dia, gente. Eu só queria fazer uma colocação, que o Humberto, né, falando sobre a mental health, né, que é a depressão, né, que era o caso do Bartolomeu, que ele era um apóstolo triste. Nos últimas 2 semanas, no sábado anterior e ontem, né, as palestras do Ayrton e da Estela, né, de seres perfeitos e a diferença, é que a gente se pergunta, né, como Bartolomeu, que ele andava com Jesus, conhecia, né, o evangelho que Jesus queria falar, que era a boa nova, né, que era, no caso, meu reino não é desse mundo, e ele era triste. Aí traz um pouco para nós pelo seguinte, né, que nós não necessitamos, quer dizer, ele, de uma certa forma, ele não se sentia perfeito, né, não se encaixava ali naquela perfeição para seguir Jesus. Ele falava assim, mas como assim, né, eu tenho essa angústia. E o cuidado de Jesus, de que ele percebendo isso, ele tinha não só o cuidado, né, a atenção dele para cada dificuldade de cada apóstolo. Nesse sentido aqui, ele falava com Bartolomeu privado ao coração, porque ele entendia dessas angústias, né? E assim, essa questão encaixando com as 2 últimas palestras, é que nós também nos sentimos assim, como que eu posso ser espírito, como eu posso me chamar cristão se eu sou imperfeito, se eu sou triste, se eu tenho um vício, se eu tenho um problema, se eu tenho uma angústia. Eu acho que esse capítulo aqui é maravilhoso por isso, porque ele vai trazer para a gente essa orientação de como assim eu posso ter essas imperfeições, eu posso ser triste, eu posso ter todas, mas a Jesus vem aí, faz esse resgate e mostra para Bartolomeu aí como que ele, né, desprende disso tudo para ele entender e se livrar dessas tristezas do coração dele. Era só isso que eu queria falar. Eu acho que Caroline. Só um segundinho. Eu acho que o codificador traz para todos nós o estímulo, né, o estímulo em relação às nossas imperfeições, quando ele
nos orienta que o espírita será reconhecido pelo esforço que faz para domar ou dominar as suas más inclinações. Então, é para todos nós uma alavanca de grande estímulo, porque o espírita não é o sujeito pronto, não é o bonzinho, que é o mal bem arrumadinho, mas sim é um indivíduo que faz esforços, claro que na tentativa de serem rotineiros, até que se transforme em hábitos ou substitua hábitos negativos pelos positivos. Então, ele é reconhecido exatamente por isso, pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Acho que o codificador, nessa particularidade, é uma alavanca de grande estímulo para todos nós. Caroline. Pode seguir, porque eu acho que baixaram a Caroline. mão. São Rafael. Não, fui eu que baixei. Ah, foi você que Sem baixou. querer, foi. Senão eu não consigo encontrar. Era Caroline, Ronaldo e... Ronaldo baixou a mão. Tem então Caroline e Rafa. Ronaldo. Quem fala, Carol ou eu? Carol. Oi, Rafa, obrigada, né? Pelo esforço. Não, é só voltando ao que o Humberto falou em relação ao possível impacto assim da pandemia, vamos dizer, a parte ruim, né? Tipo a curto, a médio prazo, em relação à imunidade e tudo. Mas eu queria falar assim, por exemplo, na clínica que eu trabalho, a gente percebeu nesses últimos 3 ou 4 meses um aumento muito grande, por exemplo, em câncer de mama. E a gente, assim, se olhar de 3 anos para trás, e nos últimos meses, assim, muito grande, entendeu? Que deu até vontade de fazer um estudo, alguma coisa, porque eu falei, gente, são 4 médicos da família, entendeu? Então, assim, foi muito grande e com pacientes muito mais jovens e que até eles sentiram diferença nesse tipo de prática nos últimos anos, entendeu? Aí eu falei, uau, será que tem a ver também com essa ansiedade, a baixa da imunidade, por conta da pandemia também, entendeu? Só isso. Rafa. Bom, eu só queria, na verdade, eu ia fazer um comentário e depois do comentário do Humberto, eu quero só acrescentar uma coisa. Primeiro que esse capítulo, quando eu li pela primeira vez, né, é um dos meus favoritos desse livro aí, porque é incrível como nesses parágrafos, né, e como vai ser o desfecho desse episódio aí entre Jesus e Bartolomeu, a transformação, como já foi falado aí, que vai impactar a vida de Bartolomeu, porque eu me vejo, né, diariamente, e alguns companheiros aí de doutrina também, como Bartolomeus todos os dias, porque a gente aprende aos poucos, adquire essa capacidade de transformar a nossa vida diariamente e a vida de alguns que cruzam os nossos caminhos, né? E as palavras de Jesus, elas dão exatamente os 2 ingredientes necessários, né? Que é a perseverança e a esperança de que, mesmo diante de todas as adversidades que a gente ainda vive e muitas ainda nos deixam indignados, né, nos dias de hoje, nós sabemos que essa transformação e essa vitória com Deus, com Jesus, vai chegar, né? Então, eu li esse capítulo várias vezes, porque, mais uma vez, a didática de Jesus e a paciência dele para poder trazer essa tranquilidade, né, para um apóstolo, e que, inclusive, né, por ser um apóstolo, é um trabalhador que tem que estar o mais bem treinado possível diante da prova que viria a seguir, né?
E só para complementar o que o Humberto disse a respeito da depressão e desses trabalhos, e a Carol falou uma coisa muito legal, ainda bem que ela falou antes de mim, que eu estava vendo uma entrevista com o Divaldo, e ele disse até além, né, que o mal do século não é nem mais a depressão, mas a ansiedade. Porque a ansiedade, além de levar à depressão, leva a essa somatização aí que a Carol falou, de outras doenças aparecendo por causa desse trancamento, desse fechamento que as pessoas tiveram que passar, e muitas não conseguem absorver psicologicamente, né? E a minha batalha hoje com as minhas crianças e com outras crianças que eu vejo de amigos e tudo mais, é conter essa ansiedade, porque eu vejo que isso, principalmente na infância, vai levar a de adultos muito complicados se a gente não tomar conta disso. Ronaldo. Eu só vou tocar em 2 pontos assim bem rápidos aqui. O primeiro, eu estava tentando fazer uma reflexão sobre o que o apóstolo estava passando, né? Primeiro, o Humberto mencionou essa parte que ele poderia, de repente, ser uma pessoa depressiva, mas eu tentei me colocar por um minutinho no lugar dele, e eu achei que o que estava acontecendo ali era um processo de transformação muito, muito grande. Nós estamos, né, muito aquém desse reino que o mestre nos fala. Nós temos um caminho muito longo a ser percorrido, né? Essa aí é o primeiro ponto, é o que eu tive. E eu queria concordar com o Humberto sobre a apresentação do evangelho para essas pessoas depressivas, mas não só apenas nessas clínicas, mas também nas penitenciárias. Há 2 anos atrás, eu tive uma grande oportunidade de conhecer uma PAC no Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Na PAC é um sistema presidiário bem diferente. Ali são levadas pessoas com sentenças diversas. E essas pessoas, eu já tive essa conversa com o Humberto antes, ali não existem armas. Os próprios... Isso é para quem acha que nada de bom acontece no Brasil. Tá? Eu gostaria que vocês depois olhassem isso, procurassem. A PAC está no Brasil inteiro. E essa PAC que eu fui de 7 Lagoas, que eu fui levado por um amigo meu, espírita, palestrante, eu fiquei simplesmente assustado, porque ali ninguém tinha arma, ali ninguém tinha cacetete. Quem tinha a chave eram os próprios prisioneiros. Ali eles trabalhavam, ali tem piscicultura, avicultura, tem canteiro, ali, são várias atividades. A produção deles de hortaliças é imensa. E uma coisa, o grande diferencial disso era o evangelho. Ali iam pastores, padres, pessoas que davam palestras espíritas, ou seja, para aquele que tem qualquer religião, o credo era respeitado. E me levou às lágrimas, porque eu fui com a minha esposa, eu nunca senti uma coisa tão bonita, uma renovação tão grande dentro de uma prisão. Foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma prisão. Estou colocando aqui entre aspas, porque ali eles tinham esse senso de liberdade. Então, assim, é uma coisa, depois se vocês quiserem olhar, a PAC, A-P-A-C. E, por incrível que pareça, tudo estava legal, o diretor estava bem, tudo estava em harmonia. As pessoas que estavam ali dentro eram pessoas violentas, muito violentas, pessoas com 40 anos de sentença. Cada dia de trabalho ali, eles faziam confecções, eles faziam carpintaria, eles não paravam. Cada dia de trabalho, eles tinham como reduzir a sentença deles um pouquinho. Mas aconteceu uma coisa muito estranha, uma coisa muito interessante, porque uma pessoa foi levada ali para dentro, uma pessoa que não era violenta fisicamente, porém, mentalmente, ela conseguiu corromper o sistema e o diretor daquela APAC. Foi um dos primeiros presos da Lava Jato. Uau. Eu não vou mencionar o nome dele. Não, nem adianta. Mencionar, não. Foi um dos primeiros... É público, para a gente poder fazer crédito para ele. Bom, eu conheci, prestem bem atenção nisso. Eu conheci o Marcos Valério lá dentro. Tá? Foi um dos primeiros
presos da Lava Jato, e uma pessoa que não oferecia nenhuma desafio assim de violência, muito calmo. Eu apertei a mão dele, estava com os dentes todos quebrados, porque ele saiu da prisão de BH e foi ali para dentro. Ali ele se comportava. Mas o que aconteceu? Ele simplesmente comprou a diretoria dessa PAC. Consequência disso, a diretoria foi abaixo, porque descobriram o suborno, tudo aquilo, e ele voltou para o sistema prisional. Ele não soube abraçar... Mensalão, né? É mensalão ou Lava Jato? Não, a Lava Jato que pegou, né? Mas ele começou lá atrás, né? É mensalão, gente? Desculpa, sou Valério, é um dos dois aí. O Marcos Valério é mensalão. Mas foi um dos primeiros. Então, para todas aquelas pessoas que estavam ali, que eram chamadas violentas, o testemunho deles era o seguinte: isso que eu estou aprendendo aqui nunca me foi apresentado lá de fora. Era o primeiro contato que eles tinham com o evangelho. E eles falavam, olha, eu cresci vendo a minha mãe sendo prostituta, o meu pai traficante, o meu irmão roubando. Eu nunca tive uma outra realidade. Ou seja, quando foi apresentado o evangelho para eles, a transformação foi brutal, foi linda. Já esse outro irmão, que é o nosso irmão também, né, que é digno da nossa compaixão, ele já teve tudo isso, né? Então, assim, o problema dele já era outro. Intelectualmente, ele corrompeu todo aquele sistema. Então, quando eu estive lá, eram mais ou menos 80 pessoas. Hoje foi ampliada essa PAC de Sete Lagoas, acho que ela está para 150. A obra foi feita pelos prisioneiros ali. Entendeu? Ele já não está lá mais, porque ele corrompeu todo aquele sistema. Foi descoberto e ele voltou para onde ele estava. Eu só queria dividir isso. Esse é muito bonito. Esse tipo assim, seria, idealmente, esse é o objetivo, no caso das pessoas que não sabem viver bem na sociedade e que pode causar danos à sociedade. Muitas vezes, se você lê a história é essa, é pobreza, é miséria, é ignorância, é abuso. É um problema social. É um problema social. Então, a função da prisão seria reeducar. Não punir necessariamente, mas reeducar. Então, você pega essas pessoas nesse projeto APAC, eu não conhecia. É maravilhoso. Esse projeto APAC. E você, o que você está fazendo? Você está valorizando o ser humano, você importa, você tem potencial, você pode fazer essas coisas. E o ser humano, ele precisa ser valorizado. Então, essa valorização, que no caso, essa APAC é de tirar o chapéu, gostaria de conhecer, é o que faz mais ou menos as prisões, tipo na Dinamarca, aquelas que reeducam e que estão vazias, porque já não tem muito prisioneiro para ir, porque você transforma a pessoa. É estampado nas pessoas, no rosto, o arrependimento. Eu fico arrepiado e me causa um pouco de emoção, porque parece que eu estou voltando lá no dia daquilo que eu vi. O arrependimento. Olha, o que eu fiz? Quem eu era? Entendeu? Então, assim, realmente, o próprio Chico falou isso. O Chico, quando foi, ele falou assim, olha, eu queria dar um evangelho para cada uma dessas pessoas, vir aqui implantar o evangelho. O Humberto tem experiências como essa também. Ele vai falar sobre isso. Ele tem. Vai lá, Humberto. É a esperança. Eu gostaria a fé que devemos ter ainda no ser humano. Claro. Ele pode ser. Esse ponto que o Ademir levantou, e também tão bem trabalhado pelo Ronaldo, eu gostaria de colocar os fatos vencedores. De fato, eu tive, por uma década e meia, eu trabalhei pela Federação Espírita na penitenciária do Carandiru, não na casa de detenção, onde nós tínhamos um trabalho semanal aos sábados, onde todas as religiões são convidadas em pavilhões diferentes. Você, então, adentra, de fato, aos pavilhões onde ficam as celas e são reservados locais para cada uma dessas atividades religiosas no sábado pela manhã. Não sei como é que está hoje, né? E interessante notar foram os casos vencedores, de gente que saiu de lá e, no caso, nós que trabalhávamos
pela atividade espírita. E gente que saiu de lá, assim, elemento de alta periculosidade até, e acabou sendo dirigente de centro espírita. Eu conheço um dos casos no interior de São Paulo. E depoimentos de outros indivíduos que eram criaturas de grande periculosidade, de violência também interna, quando se encontrava já, né, detido. E depois que fez um trabalho, porque era feito um trabalho de desobsessão, tínhamos uma biblioteca espírita circulante dentro da penitenciária, tínhamos palestras e aulas dentro da penitenciária. Interessante foi notar que, num dos depoimentos, principalmente essa pessoa que era classificada como um indivíduo de alta periculosidade, inclusive interna, né, como dissemos, declarar: depois que eu conheci o Espiritismo, ele se referia ao Evangelho, né? Depois que eu conheci o Espiritismo, se eu um dia, porque ele tinha uma quantidade de penas acumuladas, que ele provavelmente poderia chegar lá próximo dos seus 30 anos, né, que é o período máximo. Se eu um dia conseguir sair vivo daqui, eu vou, se for o caso, catar, né, papelão na rua, mas eu nunca mais volto para o crime. Então, eu acho interessante as observações, importantes observações do Ronaldo e também do Ademir, da questão da valorização das criaturas, porque nós nunca sabemos quando é que nós podemos estar no lugar delas, por mais estrutura que nós aparentemente possamos acreditar que tenhamos, né? Não que a gente se torne um fascínio de uma hora para outra, absolutamente. Mas é interessante esses aspectos, porque nós vemos a bondade divina atuando em todos, e é uma realidade. 95% de todos os casos que nós conhecemos durante esses 15 anos, 95% vinham de família desestruturada, o que é extremamente delicado, e o Ronaldo observou bem, mas o importante é vermos os aspectos do sucesso de criaturas que poderiam, a rigor, né, no linguajar comum, estarem perdidas em matéria de reencarnação e fazerem uma transformação a ponto até mesmo de se tornarem dirigente de casa espírita, né, levando o evangelho para outras pessoas. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ou continuando? Vamos para frente. Eu não vou teorizar muito, porque como isso é um assunto que é quase que da minha área de atuação, né? Embora você permeie o direito em todos mas nunca atuei efetivamente na área penal, mas a gente chega à conclusão, e essa conclusão, eu acho que de tudo isso, é que a gente, enquanto Estado, enquanto políticas públicas de segurança, errou. Porque nos distanciamos tanto da justiça divina. Se a gente for pegar o aspecto da justiça divina e fazer um paralelo com a justiça humana, nós estamos tão longe da justiça divina, e o máximo que a gente conseguiu fazer dentro de uma política pública de segurança é prender e retirar da sociedade aquele que supostamente não pode pertencer a ela, né? Teoricamente, né? E a gente falou em reeducação, nem existe isso, porque na realidade é uma educação, muitas vezes, porque ele não teve. Ele não teve. E aí é que a hora que a gente percebe, eu acho que dentro daquela caridade trazida por Cristo, Kardec, na pergunta, né? Quando a gente fala em indulgência para com as imperfeições alheias, e se nós tivéssemos passado por aquela situação, talvez seríamos piores ainda do que aquele companheiro, né? E aí a gente começa a visualizar que a única política de segurança chama-se educação. Na verdade, é a única. E a gente percebe que essa renovação foi o que Cristo fez. Maria Madalena,
Não foi um caso exatamente dessa transformação pelo Evangelho? Um dos maiores. E tanto de todos os apóstolos, porque aí é que a gente toca nesse ponto, quão humano eram os apóstolos. Porque a grande sacada, acho que, de Cristo foi colocar 12 e depois outros humanos, como nós, imperfeitos, como Bartolomeu aqui, triste. Quantas vezes a gente não está triste, melancólico? E Cristo falou, olha, são essas pessoas que são responsáveis pelo meu evangelho. E para mostrar para a gente que é possível, que a Boa Nova, que era utilizada, né, o evangelho que era utilizado de uma maneira bem diferente, né, porque na realidade os sacerdotes romanos, quando você entrava na cidade, quando Roma invadia as cidades e depois mandavam os sacerdotes romanos para evangelizar, para trazer essa Boa Nova, né? E Cristo utiliza essa mesma estrutura, né? Só que de uma maneira completamente diferente, trazendo realmente a Boa Nova e essa mudança, essa oportunidade e eu acho que do resumo, acho que dessa política pública, eu acho que ou a gente faz a educação ou não tem solução. Porque não é aprender. O processo todo é pela educação, né, Ayrton? É só esse. Porque quando você dá a sentença da pessoa, você vai ser executado. Você não somente pratica um crime igual ou pior, como também você aniquila o processo de reeducação dele. Quer dizer, você não está dando chance para o indivíduo se reeducar. Não que eu ache que não tem que ter prisão. Não é isso. Porque a gente ainda não chegou nesse nível de social para que a gente possa dizer que não é o caminho. Porque, por enquanto, é o que nós temos, né? Porque em nenhum momento Cristo disse que a gente tem que ser conivente com as atitudes erradas, né? Então, a gente tem que... Mas é só uma questão de mudar o indivíduo de cenário por algum tempo, porque precisa disso. Aí você diz assim, não, deixa em casa, que em casa, com mamãe e papai dá certo. Às vezes não. Às vezes aquele indivíduo tem que sentir falta daquilo que tinha, tem que valorizar aquilo, porque é uma questão de desvalorização da vida e do ser humano. Exatamente. De tudo que tem na vida. Então, você pegar um indivíduo desse para dar uma educação, porque nunca teve nenhuma, não vai ser uma existência. Então, ele vai, às vezes, passar aquele período todo dentro daquele cerco ali, preso quer dizer limitado, vai sair da vida, voltar de novo, talvez tenha que ir de novo. Então, a educação divina é essa. Quantas encarnações a gente tem? Eternidade. Exatamente. Então, não quer dizer que aqueles que estão e que não dão conta são incapazes. Não, eles já lucraram aqui o que poderiam e agora vão embora e voltam de novo. Quer dizer, toda uma mudança de mentalidade. Né? Mas a gente pode ver nesses dois casos, por exemplo, da penitenciária, quando o indivíduo ele é retirado da sociedade e ele é encapeado numa prisão e ele vai ser punido, ele vai pagar pela pena, ou ele está lá em expiação, ele está expiando aquilo que ele fez errado e está tendo também a aprovação dele estar lá, permanecer lá e provavelmente recuperar-se. Mas aí a gente vê na APAC a regeneração. Pois é. Você vê o potencial da realidade da regeneração que é do indivíduo. Você só precisa ter os instrumentos e as pessoas que estão dispostas a fazer aquilo. Mas isso aí é como se fosse... Isso eu vejo, eu tenho muita fé no ser humano. Então, eu vejo, por exemplo, nesse caso aí, quando você fala de Brasil como a pátria do Evangelho, um projeto piloto. Absolutamente. Um projeto piloto que funciona, que dá resultado, que deveria, futuramente será, levado isso para outras prisões. Eu já li alguma coisa sobre isso, que já estão fazendo. Então, você vai aumentando. E, no final, quem vai ficar trancafiado em jaula são aqueles que ainda persistem e não vai ter jeito de se mudar, modificar nessa encarnação, que vai voltar para outra. Agora está linha. A luz está chegando aí.
Quer dizer, o indivíduo chega, olha, você está aqui não é para te punir, é para te reeducar. Eu estou achando a Estela com muito pouco cabelo aqui. Não, o que eu queria falar, o é o seguinte: a gente esquece que a gente se coloca como uma pessoa mortal, né? E a gente é imortal. Eu estava aqui pensando em tudo, até que Jesus fale e tudo mais. Jesus chega a falar para Bartolomeu: calma, não fica, se tranquilize, não é mais ou menos assim, né? Porque é o seguinte: se você for ver toda até na mitologia, eu estava aqui pensando, eu falei assim, pô, Epimeteu lá, Pandora foi lá roubar a caixa dele lá, não sei o quê, e que voou tudo, ela abriu a caixa, o que sobrou lá dentro? A única coisa que sobrou lá foi a esperança, né? E a esperança traz para o presidiário, a esperança traz para uma melhora do dia. Se a gente perder a esperança, a gente vai ficar depressivo. Imagina na época da Segunda Guerra Mundial, quantos milhões de pessoas. Hoje a gente sobrevive pós-guerra e a gente tem a vivência normal, parece que nada aconteceu para a gente. Por quê? Os nossos pais tiveram esperança. E aí, é isso que eu fico pensando. A esperança é quase a palavra imortalidade, não é? Porque a esperança está lá no futuro, gente. A gente tem que pensar nisso. Se a gente pensar só no agora, realmente a gente entra em depressão, porque fala, como que eu vou ter dinheiro para pagar isso? Como que eu vou ter... Você entra em maluquice, né? Muita coisa, assim, não sabe como sair da situação e tudo mais. Então, a esperança, nesse ponto, eu acho que é o que Jesus veio querer trazer para a gente. Falou, calma, não tenha pressa. Lá no futuro vai ter, o presidiário vai ter o dia lá, vai passar 30 anos, mas um dia ele vai sair de lá, não é verdade? É isso, mais ou menos isso que eu queria passar. É isso. Foi muito interessante, inclusive, eu estava refletindo sobre as colocações do Ayrton e também da Marisa, e agora do Tom, bom, de todos, de uma maneira geral. E eu fiz uma relação com a nossa própria condição reencarnatória. O processo educacional do Evangelho vai gradativamente nos tirando desta condição de prisioneiros, não é uma palavra muito forte, mas dessas experiências ainda necessárias em relação a determinados pontos de vista de cada um de nós. Os equívocos que, às vezes, nós cometemos e insistimos nele, e o processo educacional do Evangelho vai um determinado momento, né, um acúmulo com o que ele é, porque é uma metodologia, vai nos libertar em definitivo. Quanto tempo isso precisa é um detalhe, porque nós somos imortais, como o próprio Tom acabou de salientar. Mas é exatamente essa condição. A metodologia educacional do Evangelho do Cristo vai uma hora nos libertar. Tanto é que ele mesmo foi que nos ensinou. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Carol. Mas ela já falou, mas ainda não falou. Não, mas eu estou com as mulheres primeiro, Carol. Diga, Márcia. As mulheres primeiro. Foi? Vai, Carol. Tá vendo? Eu queria que ele mostrasse cavalheria. Você está testando ele, né? Ai, tá vendo? Agora eu fiquei tão lisonjeada, quase esqueci o que eu ia falar. Não, em relação a falando da ansiedade e tudo, né? Eu fiquei lembrando que vocês ensinaram, tipo, o Cristo olhava a gente, ou Bartolomeu naquela época, o que fosse, e já via a gente lá na frente, né? Na vitória, que Rafa também sempre comenta nas palestras dele. Então, assim, imagina, se ele tem essa paciência toda, esse amor, já sabe que a gente vai chegar, porque a gente não pode ter paciência com a gente também, né? E uma coisa antes que eu estava pensando era pedir para Humberto contar como foi o discurso do Chico, quando ele estava no presídio, que eu sempre fico em dúvida. Uma vez ele foi no presídio. Quantos somos aqui? Quantos somos aqui? Quantos de nós cometemos crime? Quantos são os presos aqui? E ele... Aí ele foi contando... Não, aí o dono falou, não sei quantos, tipo 475. Aí ele contou com eles também, com ele próprio e com quem estava lá. Ele, não, somos 500 e pouquinho,
que não fomos descobertos. Porque Tipo assim, normalmente você pergunta, quantos prisioneiros tem esse presídio? Assim, você diz, quantos somos aqui presos? Né? Então... Eu também, entendeu? Eu também, você também, que não fomos descobertos, né? Mas esse pensamento estava no comentário. O criminoso, uma da frase dele, o criminoso é aquele que foi descoberto. Isso. Todos nós Belling é um professor argentino, né? E de direito penal. E ele dizia o seguinte, mas isso vale para a Argentina, mas vale para o Brasil e vale para os Estados Unidos, tá? Não é porque é argentino, não, que eu estou falando. Mas o Belling dizia o seguinte, e ele falava isso porque ele é argentino, né? Ele falava assim, se fôssemos punir todas as pessoas que cometem crime na Argentina, teríamos que cercar a Argentina, tá? É isso, é a mesma coisa. E a mesma coisa do Brasil e Estados Unidos, né? Nós tínhamos que fazer um muro, o tão famoso muro, mas é para deixar a gente dentro. Um exemplo simplório. Quando o Tropper pega o cara seja na I-95, na Turnpike, o sujeito para, e eu já vi uma história dessa natureza que foi um amigo meu, eu nunca tive esse problema ainda, né? Mas porque a gente nunca sabe quando pode ter. Mas ele protestou, ele disse: o senhor me parou aqui, mas olha o pessoal aí do jeito que está passando, a velocidade que está passando, e o senhor está aqui, né? Vai me multar e tudo mais. Ele disse: é verdade, eu não posso parar todo mundo, mas eu parei você. Eu parei você. E tem um detalhe, você, a partir de agora, está servindo de exemplo para todo mundo. É isso mesmo. Toda prevenção ela tem uma prevenção geral e uma prevenção especial, né? Que a gente, teoricamente falando, né? Então, toda norma de direito punitivo, ela tem uma prevenção geral e uma prevenção especial. A prevenção especial é isso, é a punição concreta da pessoa. A prevenção geral você está vendo o que vai acontecer com você se você fizer a mesma coisa? Então, não faça, né? A pena de morte, né? Vai, Márcio, grite aí, porque todas. Você sabe, né? Vai, Márcio. Bom dia para todo mundo. Que nem o Rafa falou, esse capítulo é lindo, né? Tanto é lindo que eu já tinha escolhido ele no passado aí para estudar, né? E tentar falar um pouco a respeito dele, né? E a beleza do capítulo, de tudo que todo mundo falou, eu fico feliz de ver o quanto tempo a gente ficou, né? Porque merece, né? Trouxe para Bartolomeu, né? Que serve para todos nós, né? Que não tem como a boa nova não trazer alegria, né? E a gente, dentro da doutrina, a gente tem o conhecimento da vida eterna, né? O que nos traz o entendimento que esse aqui é só um estágio na escola da vida, que a gente está vivendo, a escola da vida, e essa escola serve para a gente, serve para aqueles nossos irmãos que foram separados da sociedade porque talvez estivessem atrapalhando o curso do desenvolvimento, né? Então eu concordo também com a Ayrton, com a colocação, às vezes a gente realmente a prisão ainda no estado que estamos, né? Faz parte do nosso desenvolvimento, mas que é sempre importante a gente ter em mente, quando a gente estava falando, né, com tudo que foi dito a respeito das prisões, a respeito dos exemplos, que é necessário que a gente dê a oportunidade, né, para aqueles nossos irmãos que ainda estão num caminho um pouco de más escolhas, né, que estão num caminho ainda onde eles não conseguem optar pelas boas escolhas. Porque se a gente não dá oportunidade, a prisão se torna um desenvolvimento de atitudes ruins. E toda vez, como o exemplo que o Ronaldo deu, né, de um bom exemplo, como que foi citado do Brasil, mas que a gente sabe que existe também já na Dinamarca, na Noruega, né, onde a gente dá oportunidade para o nosso irmão que errou, a gente sabe que nós estamos dando uma oportunidade no melhor momento que ele tem, porque o melhor momento é esse aqui, na escola da vida. Então, às vezes, a gente ainda tem países, como aqui o país que a gente vive, onde em muitos lugares ainda tem a pena de morte, a gente está tirando a oportunidade do melhor momento da vida daquele nosso irmão, né? Então, é necessário, sim, que a gente
trabalhe com perdão dentro de nós todos como sociedade, para que a gente cada vez mais dê novas oportunidades para aqueles que estão fazendo as escolhas erradas. Porque nós constantemente temos todas as oportunidades dos bons espíritos que sempre nos estão ajudando nos nossos erros, mesmo que seja outro nível de erro, né? Mas a gente sempre tem esse apoio, né, da espiritualidade boa, dos espíritos de luz, e a gente deveria agir da mesma maneira com aqueles que vêm atrás de nós, né? Era isso, hein? Eu acho que cabe sempre a gente se avaliar quantas vezes ao dia a gente julga, condena e executa num só processo. Entendeu? Às vezes, num pensamento, olhando uma notícia ou ouvindo alguém falar alguma coisa, a atitude de uma pessoa na rua, e isso é terrível, a gente não avalia isso. Então, imagine se fazemos isso dentro de casa, se fazemos no trabalho, se fazemos na casa espírita, se fazemos, né, diante do planeta, como não seríamos nós dentro de um presídio? Com todo mundo ali realmente, com todas as razões para que sejam condenados. Né? Como a gente avaliar isso? Então... E as famílias, né, Marisa, dos prisioneiros, como sofrem também? Claro, né? Mas todo mundo tem o seu processo, mas... E a tua colocação, Maela, a gente aprendeu a ser mais justiceiro do que justo. Oh, yeah. Sim. Então, a gente precisa renovar isso dentro de nós, esse senso de justiça. A gente é muito mais justiceiro. E como estamos todos vivendo esse processo educativo, né? Essa reeducação, aqui do lado de fora do presídio, é a reeducação que estamos, né? Porque senão estaríamos, se não tivesse educação nenhuma, a gente estava lá dentro. Como temos um pouco, estamos nos reeducando. Então, a gente precisa viver isso intensamente, reconhecer que também não está pronto, que também vai errar. Então, a paciência é para com os dois, né? Marisa, só para lembrar uma coisa, a gente voltar lá na época do Império Romano, as prisões não estão muito diferentes dessas que são hoje em dia, não. Naquela época, se você não saía morto, né, de ser escorraçado e tudo, você saía leproso, porque era uma coisa imunda. E hoje? Como é que você sai? Será que você sai bem? Né? O país mais rico do mundo tem a maior população carcerária do mundo. São 3 ou 4 bilhões de pessoas em prisões particulares, ou seja, é lucrativo a pessoa manter as pessoas na prisão. Por quê? Eles estão recebendo o governo. Eu ia sugerir uma coisa aqui. É um business. É um business. Sugira. Eu queria... Beth, quer falar? Alguém mais queria falar? Porque eu queria ver se a gente hoje aproveitava esses 5 minutos, que eu queria que a gente fizesse um trabalho aqui. Certo? Só Perfeito. Quem quer falar? Indo na toada aqui que a Sandra colocou muito bem, nós somos justiceiros. Todos. Enquanto Estado, instituição de Estado, é isso que nós somos. Muitas vezes eu ouço pessoas falando assim, pô, mas fulano fez isso, a lei brasileira é muito tênue, o cara fez isso, e vai ficar só 30 anos, quer dizer, ele pegou 200 anos de pena somado, que é algo muito difícil de você pegar, tem que ser muito mal você pegar 200 anos, mas ele só vai cumprir 30. Aí eu estou pensando aqui, né, a gente ficou menos de um ano na pandemia trancado em casa, e a gente não aguenta ficar em casa. A gente não tem noção o que é ficar uma semana numa penitenciária. Quer dizer, a gente conheceu lá, óbvio, que já viu, né? A gente talvez nunca tenha ficado, né? Mas a gente não tem noção o que é passar um dia assim, com a restrição de liberdade. E a gente acha, quando vê a pena dos outros, né? Porque sempre é dos outros, as nossas sempre é mais... Mas quando a gente vê, é pouco. Né? É isso, é essa noção de sermos justiceiros. E aí eu volto a dizer quanto a gente está distante. É a justiça justiceira, é a justiça de verdade, que é a justiça reparadora através do amor. Olha que coisa fantástica, né?
Olha, gente, eu queria nesses momentos finais que a gente pudesse agradecer a Jesus nesses momentos.